Quando a gente fala de profissionalismo do departamento de futebol do Flamengo, sempre me vem à cabeça um Twitter, e eu vou trazer novamente para essa discussão, que é um Twitter do Diogo Lemos. E eu vou ler aqui o Twitter do Diogo Lemos, que fala sobre o profissionalismo do departamento de futebol. Não vou ler tudo, não, é um Twitter muito grande, mas eu vou na parte que interessa, tá? Ele faz uma defesa do Marcos Braz. Como você vendo aqui, é um Twitter do ano passado, é um fio longo, né, de março do ano passado, que diz o seguinte: profissionalismo, excelência em gestão e melhores práticas de governança são buscas incessantes do mandatário do clube, Luiz Rodolfo, que é engenheiro, obcecado por processos e presidiu grandes empresas. Já evoluímos muito e seguimos evoluindo. Justo, me parece uma declaração justa. Precisamos, sem dúvida, modernizar o nosso estatuto, mas o Flamengo... Comentário interessante, né? Não vejo um movimento muito forte de modernização do estatuto, mas tudo bem. Mas o Flamengo hoje, no limite do seu estatuto, é obrigatória a existência de vice-presidências, é completamente profissional. A estrutura, organograma, diretoria, gerência, supervisão, colaboradores abaixo, são praticamente replicados em todas as áreas, seja ela financeira, de marketing, comunicação, esportes olímpicos, TI ou futebol. Aí ele continua falando aqui na questão de nutrição, gerência, mas aqui tem uma parte importante. Abaixo, ó, o futebol conta com um organograma completo, com suas atividades muito bem definidas. Nosso diretor executivo tem os melhores resultados do continente nos últimos 4 anos. Bem discutível isso, mas tudo bem. Já acho que isso não é uma métrica, não deveria ser uma métrica, porque senão um time que não ganha um título não tem nenhum profissional. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Tem coisa para falar, tá? Abaixo deles temos as seguintes gerências: gerência e supervisão de futebol, gerência técnica, gerência de transição, gerência de DSAR, que envolve nutrição, fisiologia, fisioterapeuta, médica, etc. A gerência de scout. Modelo bem parecido com o que temos na base. Abaixo de todos eles, contamos com profissionais reconhecidos, alguns que contratamos de outros clubes. Podemos discutir nomes e preferências. Sobre a vice-presidência, aqui uma besteira. Diante disso, para mim, não há melhor no clube que o Marcos Braz para esse cargo, como vice-presidente de futebol. Não falo somente do seu currículo vitorioso, 2 Libertadores, 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil, etc, etc, etc. Convivo com o trabalho com ele, tem experiência no meio, é respeitado por jogadores e por quem milita no esporte, tem história no clube, etc, etc. E tem disposição para exposição e cobranças que o cargo que quer não é qualquer um que aguenta essa cadeira. Aí depois ele começa treinadores, rivais no país, etc. Então a métrica utilizada pelo Diogo Lemos, uma métrica de um organograma para provar o profissionalismo e de títulos vencidos. A questão dos títulos vencidos eu acho uma bobagem e para mim é uma prova digamos assim, falta de profissionalismo, na verdade, porque se você justifica o seu profissionalismo com os títulos que você ganhou, isso quer dizer que nenhum outro clube do país é profissional. Então você pode ter lá o Amazonas, por exemplo, o Cuiabá, o Red Bull Bragantino, que são clubes que não ganharam nada no âmbito nacional, mas que são profissionais. E se você vai para a Alemanha, por exemplo, onde só ganha o Bayern de Munique, agora ganhou o Bayer Leverkusen depois de 11 anos, né? Também é profissional. Praticamente todos os clubes na Alemanha são profissionais. Mas eu quero trazer a discussão para um outro campo, que é um campo mais pragmático com relação ao futebol. Eu quero fazer uma pergunta: quem vai cobrar o Marcos Braz? Quem vai chegar e falar: Marcos Braz, eu vou te cobrar. Eu vou fazer uma cobrança aqui. Vai ser quem? Vai ser o Bruno Spindel? Vai ser o Marcos Braz? Vai ser o Diogo Lemos? Vai ser o Luiz Rodolfo Landim? Quem vai fazer a cobrança do Marcos Braz? Do Marcos Braz, não, desculpa, do Tite. Tite, o time não está jogando bem. Tite, por que o time não está jogando bem? O Marcos Braz pode fazer isso. O Marcos Braz pode chegar lá, vamos fazer uma cobrança aqui, o Tite. Vamos lá. Marcos Braz e Tite sentam numa mesa. Tite, o Flamengo não está jogando bem. O Tite vai falar, por causa disso, cansaço, planejamento, tal, vocês mandaram eu não poupar no Carioca, tá resolvido. Agora eu faço uma pergunta pra vocês. Uma pergunta bem direta. Quando o Barcelona não joga bem, quem faz a cobrança do técnico? Olhando aqui o organograma do Barcelona, tem uma pessoa chamada Josep Segura. Tá aqui o técnico, etc, etc, etc. Tá aqui o Josep Segura, que é o diretor técnico, né? Tem o técnico, a secretaria técnica profissional, que é o Roberto Fernandes, e aqui tem o Valverde. Esse Josep Segura, que é o Sport Manager Football, ele está acima do gerente de scout, que vocês estão vendo que não está subordinado ao técnico. O gerente de scout não está subordinado ao técnico, está subordinado ao diretor de futebol. E aí você vê o técnico, aqui era o Valverde, ainda é um gráfico antigo. Quem faz a cobrança é o Josep ou Pep Segura. Quem que é o Pep Segura? O Pep Segura é esse cara aqui. Olha o currículo desse cara. Ele começou lá em 97 como gerente da base do Barcelona. Ele foi assistente técnico do time Sub-16. Ele foi técnico do time B, ele foi assistente do AEK Atenas, ele foi assistente do Olympiacos, ele foi técnico do Olympiacos, ele foi coordenador da base do Liverpool,
Ele foi caretaker, o suporte, né, do Liverpool. Foi diretor de futebol sub-18, foi diretor de futebol sub-19, foi diretor da academia e hoje ele é diretor-geral do Barcelona. Então esse cara, o Josep Segura, ele consegue chegar pro técnico do Barcelona, vem cá, bonitão, seu time tá jogando porra nenhuma. E não tá jogando porque eu vi aqui, eu peguei os dados com o scout, né, o scout que responde pra ele, e eu olhei aqui, tem um jogador chamado Léo Ortiz, que a gente pagou 10 milhões de euros aqui no cara, esse cara não tá jogando. A saída de bola tá com problema. Eu assisti o jogo, o scout falou aqui que a gente teve 17 lançamentos longos contra um time que não marca bem, tem um jogador com uma saída de bola boa, por que esse cara não jogou? Esse cara consegue sentar com o técnico e discutir tecnicamente com o técnico do clube. Hoje no Flamengo, quem faz isso? Quem chega no Flamengo, senta com o Tite ou com quem quer que seja e faz uma cobrança técnica. Vem cá, vamos conversar aqui? E essa é a discussão. Isso não é uma coisa rara no futebol internacional. Tá? Se você pega um time que é discutivelmente um time desorganizado, com a família Glazer, vários problemas, tem aqui o chefe executivo, o Richard Arnold, e tem um cara aqui na mesma linha, no futebol inglês tem uma estrutura diferente, que é o John Mortroll. Olha quem é esse cara. Olha a história desse cara. A história desse cara no futebol, ele começou como staff da academia do Everton, ele trabalhou no Fulham, na academia de técnicos, ele trabalhou no Coventry como performance manager, como gerente de performance. Ele trabalhou no Everton como especialista de esporte, diretor de desenvolvimento do Everton, diretor da academia do Manchester United, diretor de desenvolvimento do Manchester United, desenvolvedor de estratégias de futebol e, finalmente, desde 2021, ele é diretor de futebol do Manchester United. E se você olha, por exemplo, um time pequeno, que é o Real Sociedad, que tem lá o diretor do futebol, o Roberto Olabe, que é um time pequeno do futebol espanhol. Quem é o Roberto Olabe? Olha a história do futebol do Roberto Olabe. Começou lá em 99, como um técnico do Sub-19, depois virou técnico do Real Sociedad, depois virou diretor técnico, depois foi ser técnico do Eibar, depois foi diretor esportivo do Almeria, diretor esportivo do Valladolid, virou técnico do Almeria. Olha a história, não tô dizendo que ele é bom profissional, tô dizendo que ele pelo menos tem experiência. Pelo menos ele tem uma experiência, tem uma carreira, tem um peso ali. É isso que eu cobro. Não é sentar, escrever um Twitter dizendo que tem profissionalismo. O Flamengo não tem. Então, quando a gente fala, e a situação é muito mais grave do que parece. Sabe por que é mais grave do que parece? Porque a situação não é simplesmente cobrar o técnico. Não é ter uma pessoa, traz o Muricy, por exemplo. Porra, Deus me livre, mas traz o Muricy. Esse cara tem que... Você tem que olhar para um organograma, e você tem que ver que esse cara tem que ter uma estrutura que o apoie. Estrutura, por exemplo, do Real Sociedade, sei lá, estrutura de saúde e rendimento. Fisioterapia, terapia, emocional, tem um coach emocional, tem uma estrutura de análise. Esses caras, eles não estão respondendo para o técnico, eles estão respondendo para o diretor técnico, que vai chegar para uma discussão, com todos os dados técnicos. Eu digo mais, até um zoom aqui, produção. Simplesmente trouxer um diretor técnico, não vai resolver. E é isso que eu digo categoricamente. Não é só o diretor técnico, é uma estrutura profissional que não existe dentro do Flamengo. Não existe dentro do clube. Então, não adianta eu, o Papa, não adianta, né, o Dalai Lama falar, não, o Tite tem que ser cobrado. Quem vai cobrar o Tite? Quando alguém senta para cobrar o Tite, deve ser esse conselhinho. E esse conselhinho vai sentar, o conselhinho de futebol, vai sentar com ele para cobrar resultado, não qualidade de jogo. Não tem jeito. Tá faltando... cadê o profissional? Quem que é o profissional aqui? Quem que é o profissional aqui? Que vai chegar, vamos lá. Tá aqui os dados, ô Titão. Vem cá. Não é que fique claro... O Flamengo, se o Flamengo reverte tudo, muda tudo, o Flamengo ganha Copa do Brasil, ganha o Campeonato Brasileiro, ganha a Libertadores esse ano, o departamento de futebol do Flamengo vai continuar não sendo profissional. Não é assim que se mede profissionalismo. Não é nas vitórias, é agora! É agora que tá faltando profissionalismo. E quando a gente fala isso, agora, nesse minuto, parece engenheiro de obra pronta, mas quem é membro aqui do canal há mais tempo, sabe que nós falamos isso há muitos anos. Faz anos que a gente fala isso. A gente falava quando o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. A gente falou quando o Jorge Jesus ainda era técnico do Flamengo.